Deus abençoe tua vida. Você que nos acompanha aqui, o nosso canal pelo YouTuber aqui, do Hélio Casquel, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe tua vida. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que é inscrito, ative o sininho para que sempre que saia mensagens por esse canal, você seja comunicado, tá? Estamos aí numa série de mensagens, a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Estamos estudando a vida, a época, como seriam alguns costumes da época do apóstolo Paulo. Já temos algumas mensagens, alguns temas postados nessa nossa série, e o tema desta mensagem é a conversão, o caminho a Damasco, tá? A conversão a caminho de Damasco. Após a morte de Estevão, como nós tínhamos falado, né, na mensagem anterior, né, perseguindo a Cristo. Então, após a morte de Estevão, Saulo passou a comandar a perseguição à igreja. Ele percebeu que a morte de Estevão, né, não trouxe o resultado que ele esperava, né? Ele acreditou que os cristãos se renderiam, temeriam, e foi ao contrário, a igreja crescia e se multiplicava para a grandeza do nosso Deus. Então Saulo decide ele mesmo cuidar da parte da perseguição aos cristãos por onde eles haviam sido dispersos. Tendo em vista seus precedentes, Saulo cumpriu zelosamente a sua missão. Tornou-se conhecido em toda a Judéia como o mais feroz inimigo de Cristo. Ele caçava os cristãos, né? Executava, ordenando-lhes a sua morte, né? Em sua indignação ardia como fogo, e o seu grito soava amedrontador, que os cristãos morram. O grito que Paulo dava é que os cristãos morram. Então Paulo era uma pessoa temida devido a esta campanha que ele havia já feito contra os cristãos, realmente, né? Declarado que morra os cristãos. Então o desejo de ódio de Saulo o leva a ficar à frente desta perseguição maciça. Saulo enfrentava uma nova dificuldade. Embora houvesse dispersado os cristãos de Jerusalém, recebeu diversos relatos de que eles continuavam espalhando seus ensinos, em vez de diminuir, cresciam mais e mais, e aquilo perturbou Paulo. Como pode esse grupo ainda estar continuando? Saulo tinha certeza, né? Ele tinha uma certeza clara de que os nazarenos pregavam o falso Messias. Todavia não sabia explicar o misterioso crescimento do grupo, e nem mesmo a morte fazia eles negar a Cristo. E isso ficava perguntando dentro de si como tal homens poderiam morrer, disposto a morrer por esta religião, por esse falso Cristo, né? Aquilo ficava pairando do pensamento dele, porque como podem essas pessoas morrerem por esse falso Messias? Como podem essas pessoas morrerem? Indignado, irritado com a propagação desta mentira que Saulo acreditava, né? E com a pregação do evangelho, Saulo prepara uma expedição a caminho de Damasco, onde ele ouvira falar que havia alguns nazarenos. Eles estavam se refugiados em Damasco devido à perseguição, que eles foram expulsos da região, alguns estavam em Damasco, devido à perseguição desencadeada em Jerusalém. Alguns estavam em Damasco. Os nazarenos dispersos pregavam a Cristo ativamente por onde passava. Por onde eles passam, eles pregam a Cristo. Então tem que prendê-los, trazê-los aqui para Jerusalém, calá-los à força, né? Porque por onde eles passam era como sementeira. Por onde passava, mais cristãos aceitavam a mensagem. Está acompanhado daí de uma tropa de guardas do templo. Saiu numa ira de Jerusalém, né? Pelas portas de Damasco, né? Respirando ameaças e morte. A distância entre Damasco era de aproximadamente 240 quilômetros.
Apesar da estrada ser larga, laudeadas por paisagem, por belas flores, né, por belos lugares, lugares que ele poderiam parar e pensar: será que o que eu estou fazendo é certo? Matando pessoas, perseguindo pessoas, só porque eles acreditam nesse Jesus que surgiu agora. Mas Paulo, ele ignorou toda essa paisagem, porque o seu intento era acabar com a igreja de Cristo. Ele não via paisagem, seu pensamento era chegar logo em Damasco e pegar esses mentirosos seguidores desse falso Cristo. Segundo a Bíblia nos fala, Paulo, Saulo, agora depois vamos mudar para Paulo, mas Saulo ia a caminho de Damasco quando um raio de luz, mais brilhante que o sol em todo o seu resplendor, veio subitamente sobre eles. Eles ficaram ofuscados com aquele brilho e caíram por terra. Os soldados ficaram admirados vendo seu chefe falar com alguém, mas não podia ver por causa do brilho quem era. Só escutava falando, ali com alguém, mas não sabia, porque o brilho, o resplendor era muito forte e ofuscava as suas vistas. Deitado no chão sem ver nada, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Está lá em Atos 20, está lá em Atos 9:14. Perturbado com os pensamentos que tinha desde a morte de Estevão, que ele viu Estevão ser o primeiro martirizado, e agora me pergunta: por que me persegues? Atônito com todos aqueles pensamentos, ele então, temeroso, ousa perguntar: quem és tu, Senhor? E a voz lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Lá em Atos 9:15, todo o orgulho da sua origem farisaica, toda a sua dignidade do cargo, toda a sua arrogância contra o cristianismo, toda a sua ira, todo o seu querer de fazer mal, desmoronou ali enquanto ele estava inofensivo, indefeso diante da voz do Senhor, que lhe dizia: por que me persegue? Duro é para ti lutar contra os seus agrilhões, recalcitar contra os seus agrilhões. Então Paulo ficou numa situação de indefeso. Um homem que ia com a ira, um homem que ia para destruir, um homem que ia para acabar com os nazarenos, de repente se encontra com o resplendor de uma luz muito forte. Ele cai por terra, não enxerga nada. Paulo fica 3 dias sem ter, 3 dias mergulhado na escuridão dentro de si, vendo seus pensamentos. Paulo fica 3 dias sem ver, então cai por terra, e ali ele, sem ver nada, só tinha visto por último aquele grande clarão. Agora, em meio à escuridão, ele escuta uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora ele, com todas as suas teorias, tudo aquilo que foi lhe ensinado, tudo aquilo que foi lhe falado sobre o falso Cristo, tudo aquilo que foi lhe falado sobre o Messias, sobre o Senhor que viria, sobre o seu zelo pela casa de Deus, cai por terra, e ele, temeroso, ousa dizer: Senhor, quem és o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Aquele que você está perseguindo, está matando aqueles que são meus. Então a Bíblia diz que Paulo imediatamente reconhece a grandeza de Deus na sua vida. Então a Bíblia diz: levanta e entra na cidade, na casa de Judas, e eu vou te falar o que há de ser dito. A partir daquele momento a vida de Paulo foi transformada. A partir daquele momento Saulo agora se transforma em Paulo, um homem de Deus, um homem escolhido, um homem que vai fazer a diferença no Novo Testamento, um homem que deixou a marca na igreja, um homem que deixou igrejas abertas, um homem que fez 3 viagens missionárias e morreu decapitado por amor a Cristo, por não negar esse Deus que ele havia encontrado ali, a caminho de Damasco. Então os sacerdotes ainda não sabem da notícia, mas Paulo está caído a caminho de Damasco, rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo, a quem ele grandemente perseguia, a quem ele demonstrava a sua ira. Agora o perseguidor é um seguidor, é um adorador, é um discípulo do Senhor Deus verdadeiro. E a última ordem
ordem que Deus lhe dá: entre na cidade e lá lhe será dito o que será feito. E aqui será feito de Paulo dentro desta cidade. Agora a última ordem: Paulo levanta aqueles que estavam com ele, fica admirado ao ver Paulo cego agora. Paulo não enxerga mais nada, guiado pelas mãos das pessoas, e entra na cidade. Entra na cidade, na casa de Judas, e aguarda então o que é de ser feito. Então imagina Paulo nessa situação, aguardando o que é de ser feito, o que Deus vai fazer, o que vai acontecer. Paulo fica 3 dias na escuridão, aguardando o que vai acontecer, 3 dias esperando a voz de Deus para a sua vida. Então de repente o Senhor nosso Deus dá a direção do que vai ser feito, que é o tema da próxima mensagem aqui da nossa série, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Que Deus abençoe tua vida.